Olá, tudo bom com vocês, nono ano? Bom dia. Vamos para nossa aula de hoje, né? Vamos começar corrigindo os exercícios da última aula. Começa nessa página aqui, a página 27, né? Que seria a continuação daquele texto que a gente começou a ler da caixa de papelão, né? Então, nessa sessão conheceremos o desfecho do conto de Enigma, A Caixa de Papelão, o descobrimento, né, de quem cometeu o crime. Então, letra A. De quem poderia ser as orelhas enviadas da caixa endereçada a Miss Cushing? Então, essa resposta aí é pessoal. Então, levo em consideração as respostas que me foram enviadas, porque é a opinião de vocês. O que aconteceu para que Sherlock Holmes dissesse que havia desvendado o crime? E aí, o que aconteceu, né? Ele seguiu, né, os seus métodos de investigação, né? As observações dele, os interrogatórios que ele fez e a busca de pistas, né? E recebeu um telegrama. Em sua opinião, Mr. Lestrade conseguirá prender o criminoso? Por quê? Então, aí de novo a resposta pessoal de vocês. Mas vocês acham que ele lá, o delegado, vai conseguir prender o criminoso? Novamente, resposta pessoal. Vamos continuar o texto para a gente desvendar esse crime, né? A caixa de papelão, continuação. E o criminoso? Holmes rabiscou algumas palavras nas costas de um cartão de visitas seu e o jogou para Lestrade. O nome é esse, disse. O senhor não conseguirá detê-lo antes de amanhã à noite, no mínimo. Eu preferiria que não mencionasse meu nome em ligação com o caso, pois só gosto de me associar a crimes cuja solução apresente alguma dificuldade. Vamos, Watson. Saímos juntos da delegacia, deixando Lestrade ainda fitando com uma expressão deliciada o cartão que Holmes lhe jogara. O caso, disse Sherlock Holmes, quando conversamos aquela noite, fumando nossos charutos em nossos aposentos de Baker Street, é um desses em que, como nas investigações que você relatou sobre os títulos Estudo em Vermelho e o Signo dos Quatro, fomos obrigados a raciocinar de trás para diante, dos efeitos para as causas. Escrevi para Lestrade pedindo-lhe que nos forneça os detalhes que ainda nos faltam e que ele obterá depois de pôr as mãos no homem. Podemos estar bastante seguros de que o fará, pois embora seja absolutamente desprovido de raciocínio, ele é tenaz como um bulldog, depois de que compreender o que tem de fazer. Na verdade, foi essa tenacidade que o levou aos altos escalões de Scotland Yard. Então, seu caso não está completo. Está razoavelmente completo. Deixa eu centralizar aqui para eu ler melhor. Está razoavelmente completo quanto ao essencial. Sabemos
Quem é o autor desse ato revoltante? Embora uma das vítimas ainda nos escape. Você chegou, é claro, às suas próprias conclusões. Esse Jim Browne, o camareiro no barco de Liverpool, é o homem de quem você suspeita, suponho. É mais do que uma suspeita. Apesar de tudo, não consigo ver nada além de indicações muito vagas. Para mim, ao contrário, nada poderia ser mais claro. Deixe-me rememorar os passos principais. Abordamos o caso de início, como você se lembra, com a mente absolutamente vazia, o que sempre é uma vantagem. Não tínhamos nenhuma teoria pré-formada. Estávamos simplesmente ali para observar e fazer inferências a partir de nossas observações. O que vimos primeiro? Uma dama muito plácida e respeitável, que parecia inteiramente inocente de qualquer segredo, e um retrato que me mostrou que ela tinha 2 irmãs mais novas. Ocorreu-me instantaneamente a ideia de que a caixa poderia ter sido enviada para alguma delas. Pus a ideia de lado como algo que poderíamos refutar ou confirmar a qualquer momento. Em seguida, fomos para o quintal, como se lembra, e vimos os singularíssimos conteúdos da caixa amarela. O barbante era da qualidade usada no reparo de velas dos navios, e de imediato um bafejo de maresia se fez perceptível em nossa investigação, quando observei que o nó era de um tipo usado por marinheiros, que o pacote fora enviado de um porto e que a orelha masculina era furada, o que é muito mais comum entre marinheiros do que entre homens que vivem em terra firme. Fiquei absolutamente convencido de que todos os atores da tragédia seriam encontrados entre homens do mar. Aí vamos para outra página aqui. Quando passei a examinar o endereçamento do pacote, observei que ele se destinava a Miss Cushing. Ora, a irmã mais velha seria, é claro, Miss Cushing. E embora S fosse a inicial do seu prenome, podia ser a de alguma das irmãs também. Nesse caso, deveríamos começar nossa investigação a partir de uma base inteiramente diversa. Assim, entrei na casa com a intenção de elucidar esse ponto. Quando eu estava prestes a assegurar Miss Cushing de que estava convencido de que houvera um engano, como você deve se lembrar, detive-me de repente. O que houve foi que eu havia acabado de ver algo que me encheu de surpresa e que, ao mesmo tempo, estreitou imensamente o campo da nossa pesquisa. Como médico, você sabe perfeitamente, Watson, que nenhuma outra parte do corpo humano varia tanto quanto a orelha. Cada orelha é, em geral, inteiramente características e difere de todas as outras. No
Anthropological Journal do ano passado, você encontrará 2 breves monografias de minha lavra sobre o assunto. Eu havia, portanto, examinado as orelhas da caixa com os olhos de um especialista e registrara cuidadosamente suas peculiaridades anatômicas. Imagine, então, qual foi a minha surpresa quando, ao olhar para Miss Cushing, percebi que a orelha dela correspondia exatamente à orelha feminina que eu tinha acabado de analisar. Claro que percebi de imediato a enorme importância dessa observação. Era evidente que a vítima era um parente, e provavelmente um parente muito chegado a Miss Cushing. Comecei a conversar com ela sobre sua família, e como você se lembra, ela logo mencionou alguns detalhes extremamente valiosos. Em primeiro lugar, o nome de sua irmã era Sarah, e o endereço dela havia sido recentemente aquele mesmo, de modo que ficava patente como o erro ocorrera e a quem o pacote se destinava. Depois ouvimos sobre esse camareiro de bordo casado com a terceira irmã e ficamos sabendo que em certa época houvera tanta intimidade entre ele e Miss Sarah que esta chegara a se mudar para Liverpool de modo a estar perto dos Browne, mas depois de uma briga os separara. Essa briga interrompera toda a comunicação entre eles havia alguns meses, de modo que, se Browne tivesse querido endereçar um pacote a Miss Sarah, o teria feito, sem dúvida, para seu antigo endereço. Nesse ponto, o caso havia começado a se desenredar de uma maneira maravilhosa. Tínhamos ficado sabendo da existência desse camareiro, um homem impulsivo e de paixões fortes. Lembre-se que jogou fora um emprego muito superior para poder ficar mais perto da mulher, sujeito também a acessos ocasionais de intensa bebedeira. Tínhamos motivos para crer que sua mulher havia sido assassinada e que um homem, presumivelmente um homem do mar, havia sido assassinado ao mesmo tempo. À primeira vista, pensa-se em ciúme, é claro, como motivo do crime. Mas por que teriam essas provas do ato sido enviadas a Miss Sarah Cushing? Provavelmente porque durante sua residência em Liverpool, ela ajudara de algum modo a provocar os acontecimentos que havia levado à tragédia. Você observara que este serviço de barcos faz escalas em Belfast, Dublin e Westerford. Assim, presumindo-se que Browne tivesse cometido o crime e depois embarcado imediatamente em seu vapor, o Mayday, Belfast seria o primeiro lugar em que poderia despachar seu terrível pacote. Nesse estágio, uma segunda solução era obviamente possível, e embora eu julgasse extremamente improvável, estava decidido a elucidá-la antes de seguir adiante. Um amante frustrado poderia ter matado Mr., senhor e senhora Browne, e a orelha masculina podia pertencer ao marido. Havia muitas objeções graves a essa teoria, mas ela era concebível. Assim enviei um telegrama a meu amigo Algar
na Força de Liverpool e lhe pedi que descobrisse se Sr. Mr. Browne estava em casa e se Browne partira no Mayday. Fomos então para Wellington visitar Miss Sarah. Eu estava curioso, em primeiro lugar, para ver até que ponto a orelha da família se reproduzira nela. Depois, é claro, essa senhora podia nos dar informações muito importantes, mas não tinha muita esperança de que o faria. Devia ter ouvido falar do caso na véspera, já que toda Crowdon estava empolvorosa com o assunto e somente ela teria podido compreender para quem o pacote se destinava. Se tivesse desejado ajudar a justiça, provavelmente já teria se comunicado com a polícia. No entanto, era claramente nosso dever vê-la. E lá fomos nós. Descobrimos que a notícia da chegada do pacote, porque a doença dela datava desse momento, e afetara de tal maneira que produzira uma febre cerebral. Ficou mais claro do que nunca que ela compreendera seu pleno significado, mas igualmente claro que teríamos de esperar algum tempo para obter alguma ajuda de sua parte. A verdade, no entanto, era que não precisávamos de ajuda para nada. As respostas estavam à nossa espera na delegacia, para onde pedi a Algar que as enviasse. Nada poderia ser mais conclusivo. A casa de Mr. Browne estava fechada havia mais de 3 dias, e os vizinhos pensavam que ela viajara para visitar parentes. Confirmara-se nos escritórios da Companhia dos Barcos que Browne partira a bordo do Mayday, que pelos meus cálculos chegara ao Tamisa amanhã à noite. Ao chegar, ele será recebido pelo obtuso, mas resoluto Lestrade. E não tenho nenhuma dúvida de que seremos inteirados de todos os detalhes que ainda nos faltam. Sherlock Holmes não se decepcionou em suas expectativas. 2 dias mais tarde, recebeu um polpudo envelope que continha uma breve carta do detetive e um documento datilografado de várias páginas em papel ofício. Lestrade o pegou. Sim, senhor, disse Holmes, dando-lhe uma olhada. Talvez lhe interessasse saber o que ele diz. Então, aí é a carta do Lestrade. Meu caro senhor Holmes. Espera aí, deixa eu desembaçar aqui. Em conformidade com o plano que nos haviam feito para pôr à prova nossas teorias, esse nós é ótimo, não é, Watson? Dirigi-me a Alberto Dock ontem às 18 horas e subi a bordo do SS Mayday, pertencente a Liverpool e Dublin. Um monte de coisa escrita em inglês aqui. London Steam Park Company. Mediante indagações, descobri que havia a bordo um camareiro chamado James Browne e que ele se comportara durante a viagem de uma maneira tão extraordinária que o capitão fora obrigado a dispensá-lo do serviço. Descendo à sua cabine, encontrei-o sentado numa arca, com a cabeça enterrada nas mãos,
balançando-se para frente e para trás. É um sujeito grande, forte, escanhado. Peraí. Escanhoado e muito moreno. Lembra Albridge, aquele que nos auxiliou no caso da lavanderia falsa. Deu um pulo quando comecei a lhe falar e cheguei a levar meu apito aos lábios para chamar um dos homens da polícia fluvial que estavam ali perto, mas ele pareceu perder toda a coragem e estendeu as mãos muito tranquilamente para as algemas. Nós o trouxemos para a cadeia e a sua arca também, porque pensamos que podia haver nela algo incriminador, mas fora uma grande faca afiada, como a que a maioria dos marinheiros tem, não encontramos nada suspeito. Pensamos, contudo, que não teríamos necessidade de mais prova, pois, ao ser levado à presença do inspetor na delegacia, ele pediu para dar um depoimento que, é claro, foi registrado, tal como fez, por nosso estenógrafo. O texto foi datilografado em 3 vias, uma das quais lhe mando em anexo. O caso se revela extremamente simples, como sempre achei que seria, mas devo lhe agradecer por me auxiliar em minha investigação. Atenciosamente, G. Lestrade. Aí vamos à correção. Página 32. Então, após a leitura do texto para você, a solução do crime foi realmente simples como Sherlock Holmes apontou? Então, essa resposta pessoal, novamente, né? Mas para você comentar, foi simples? Como foi que ele fez? Deu trabalho? Ele foi na casa da irmã, ele fez perguntas, aí ele voltou não sei para onde. Foi tão simples assim? Número 2. Que justificativa você acha que Jim Browner deu a Mr. Lestrade quando foi levado preso? E aí, novamente a resposta é pessoal, né? Mas essas informações elas têm lá no texto. Então você tem que pôr as suas hipóteses, né? Qual justificativa você acha que o Browne deu para o Lestrade quando foi levado preso? Segundo o finalzinho ali do texto. E na carta também que o Lestrade escreveu para o Sherlock Holmes, né? Ali também tem informações que vocês podem dar na sua resposta. O que você achou dessa história? Comente sobre a construção da trama, seu desfecho e o que ela provocou em você. Novamente, é resposta pessoal. O que você achou da história? Comente sobre a sua construção, né? E o final, o desfecho do crime. O que provocou em você? Foi uma surpresa? Você esperava aquilo ali mesmo? Ou você achava que era uma outra coisa? Resposta pessoal. Aí aqui, essa número 1 aqui. Por ser um conto de enigma, o texto apresenta alguns personagens característicos desse gênero. Com o final da leitura do texto, conseguimos identificar todos eles. Preencha a tabela a seguir, indicando quem são os personagens envolvidos na história.
Quem são os detetives? Sherlock Holmes, né? E o Lestrade, que foi o detetive que era oficial, né, do caso, e ele pediu ajuda do Holmes. Os suspeitos, estudantes de medicina, Jim Brown. A vítima, Miss Mary, e o marinheiro, suposto amante, né? E o criminoso, Jim Brown. Após solucionar o crime, Sherlock diz que não gostaria de ter seu nome associado ao caso. Por que ele fez esse pedido? Então, porque ele considerou o caso simples demais. Então, ele falou que não precisava nem botar o nome dele nisso aí, porque era um caso simples. O que isso revela a respeito dele, né, do Sherlock Holmes? Que ele é muito esperto, muito inteligente, que descobre coisa que ninguém descobre, né? Por isso que ele não quer botar o nome dele num caso simples. Número 3. O que fez o detetive supor que Jim Brown estivesse envolvido no caso? Então, a história da família, né, da Miss Susan, as associações feitas pelo detetive sobre relação com aqueles homens, né, do mar, o local da postagem da caixa, o tipo de nó que estava no pacote. Página 33. No conto lido, o enigma é o descobrimento de uma situação anterior. De acordo com o relato de Sherlock Holmes, conseguimos compreender como o crime teve início. Qual foi o crime cometido? Quem o cometeu? Então, o crime foram 2 assassinatos, que ele descobriu que eram 2 orelhas de pessoas diferentes, né? E foram cometidos pelo Jim Brown. O que pode ter motivado o crime? Que é a letra B. Provavelmente ciúme, né? Relacionado com algum outro, né? Que a mulher se relacionou com algum outro homem do mar, né? Possivelmente. Então foi ciúme. Letra C. De que forma a Miss Sarah pode ter se envolvido na situação toda? A partir do relato da Miss Susan, né, que está lá no texto, o Sherlock supôs que a Miss Sarah ajudou a irmã no envolvimento amoroso, né, com um outro homem. Letra D. Como o detetive teve certeza de que Miss Sarah tomou conhecimento sobre o caso? Então, ele teve certeza quando ele foi visitá-la, né? E constatou que ela começou a adoecer exatamente quando o caso foi divulgado, né? E assim ele percebeu que a Sarah, né, Miss Sarah, tomou conhecimento dos fatos e, muito nervosa, acabou ficando doente. Aí, número 5. Para solucionar o crime, Sherlock Holmes juntou diversas pistas apresentadas desde o início do texto. Cite 3 pistas importantes para a solução do caso. Então, de novo, a resposta de vocês. Então, assim, tem várias sugestões de pistas, né? O retrato com as 2 irmãs mais nova da Miss Susan, a letra S presente no endereço do pacote, o nó, né, o tipo de nó usado por marinheiros, o barbante parecido como o usado para reparar velas de navio,
a história contada pela Miss Susan sobre a relação com as irmãs, a orelha masculina furada, que observação por parte do Holmes da orelha de Miss Susan, que a orelha era parecida, né? São várias pistas, então vocês têm que escolher 3 pistas, né? Aí as sugestões são essas. Número 6. A caixa de papelão fora endereçada a Miss Cushing. Quem era exatamente o destinatário da caixa? Então, o destinatário está lá no comecinho mesmo, lá do texto, é Miss Sarah Cushing. Por que a caixa foi recebida por Miss Susan Cushing? Porque as irmãs Sarah e Susan moravam juntas até pouco tempo antes do crime, além de ambas terem o prenome com a mesma letra inicial, então foi confundido, né? Por que o criminoso enviou a caixa de papelão com as 2 orelhas? Foi para quê? Foi para mostrar para Sarah a crueldade que foi capaz de cometer devido ao envolvimento da esposa, né, a senhora May Browne, irmã de Sarah, com outro homem, supostamente motivado por sua intromissão, né, da vida deles, porque ela ajudou a irmã a trair, né, o cunhado. No conto, é possível notar que Sherlock Holmes se relaciona de formas diferentes com Watson e com Lestrade. Explique as diferentes relações entre Sherlock e Watson e entre Sherlock e Lestrade. Então, o Watson sempre acompanha Sherlock nas suas investigações, né? Sendo, portanto, seu fiel amigo. E Lestrade procura Sherlock quando precisa das habilidades dele, mantendo uma relação mais profissional. Então, um é amigo de trabalho, o outro é amigo mesmo pessoal. Que sentimentos o Watson e Mr. Lestrade nutrem por Sherlock, né? Os 2 admiram o Sherlock por sua inteligência, né? Apesar do Lestrade não admitir isso, mas os 2 admiram o Sherlock. Releia um trecho do conto, número 8, né? Em conformidade com o plano que nos havia feito... Eita, diminui demais. Havia feito para pôr à prova nossas teorias, esse nós é ótimo, não é, Watson? Dirigi-me ao Alberto Dock ontem, às 18 horas, subi a bordo ao SS May, pertencente a Liverpool, Dublin, and London Steam Packet Company. Olha, meu inglês é horroroso. Por qual motivo os colchetes foram utilizados nesse trecho? Então, o uso de colchetes, ele sempre vai ser para inserir uma observação, né? Que não estava lá na carta, é uma fala, né? É como se ele estava lendo a carta que ele foi enviada para ele, e entre colchete é o comentário que ele fez quando ele leu esse trecho. Então, é a do meio aí, para inserir uma observação que não havia, que não estava na carta. Letra B. Outro recurso poderia ter sido utilizado para cumprir a mesma função, né?
Qual foi esse recurso? Foram os parênteses, vírgula, o travessão. Também indica fala, né, de alguém, indica uma pausa para um comentário, né? Letra C. O que Sherlock quis dizer com esse trecho? Ele quis ele usou ironia, né? Para comentar que o Lestrade estava equivocado ao usar a primeira pessoa, porque ele falou como se ele resolvesse tudo, né? Não incluindo o Sherlock, né? Que o Sherlock Holmes que resolveu tudo, né? Praticamente sozinho. E não ele, né? Nos contos de enigma costumam figurar detetives, vítimas, suspeitos, criminosos. Além disso, esse gênero apresenta um enredo lógico, visto que diversos fatos e ações ocorridos anteriormente colaboram para o acontecimento do crime. Assim, apresentam-se diversas pistas ao longo do texto que tem a função de despertar o interesse do leitor e aguçar a sua imaginação, certo? Então, terminou aqui a nossa correção. Aí, eu quero que vocês leiam essa proposta aqui, né, de formar um conto de enigma, só que assim, nesse capítulo você lê um conto de Arthur Conan Doyle, aí assim, o professor, aqui ó, para planejar o conto de enigma, o professor vai ajudar na formação dos grupos. Não vai ter grupo, gente, né? Que estamos em quarentena, então vai ser individual. Então, onde tem grupo aqui, esqueçam. Tudo, passa tudo aí para o individual. O professor vai ajudar, né? Na organização das etapas de produção. Então, assim, quando vocês montarem as etapas de produção, eu vou estar ajudando vocês e vocês podem se comunicar comigo o tempo todo. Então, você escolha o tema para o seu conto, cada aluno vai escrever o seu, né? Que você vai produzir com base nas manchetes expostas a seguir, que anunciam crimes. Então, vocês vão olhar essas manchetes aqui, ó. Banco denuncia assalto em que nada foi roubado. Corpo de homem em traje de gala é encontrado boiando. Desculpem. Em Rio. Criança desaparece em estação do metrô. Mulher recebe carta anônima com confissões de crime. Então, vocês vão ler essas reportagens, né? Vão escolher um tema para um conto de enigma que você vai produzir com base nessas manchetes aí, certo? Aí, releiam o conto A Caixa de Papelão, né? Releiam o conto que a gente acabou de ler do Sherlock Holmes, ou qualquer outra narrativa de enigma, né? Para relembrar as características desse gênero. A sugestão a seguir pode ajudá-lo quanto a isso e ainda trazer alguma inspiração. Aí aqui, ó, coletânea de histórias de detetive, né? Vai instigar vocês a solucionar enigmas junto com os investigadores, cada caso. Essa obra reúne textos de autores renomados como Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe e o brasileiro Marcos Rey.
vocês podem trocar ideias, né, entre vocês para planejar o enredo. Então, podem comentar à vontade no grupo para cada um criar o seu enredo. Vocês podem comentar com o colega, pedir ideias, dar ideia para o colega no conto dele, né? Para o enigma formar uma lógica, né? Os fatos iniciais que resultam o crime, os vestígios deixados pelo criminoso, a análise dos fatos anterior ao crime, como os vestígios para a solução do enigma apresentado pelo detetive lá do Sherlock Holmes. Definam um lugar onde se passará a história, o tempo e os personagens, né? O narrador, o detetive, suspeitos e, por fim, o culpado, né? Aí vamos colocar em prática. Após planejar tudo, né, o enigma, é hora de escrevê-lo. Para isso, todos devem participar com sugestões para os fatos. Então, assim, ou vocês pedem sugestões aos colegas e todo mundo, cada um dá pitaco na história do outro, né? Aí, comecem apresentando o crime, em seguida os acontecimentos anteriores e seus desdobramentos que resultam no crime. Apresentem pistas deixadas a fim do detetive e o leitor irem formulando as hipóteses, né? Construam características dos personagens, né? Dando os adjetivos para cada um. Que mais? Elaborem um título bem criativo para o conto. Finalizando a produção do conto de enigma, leiam na íntegra, pois assim vocês conseguirão avaliar se ele possui as características do gênero e se a sua história está bem construída. Verifiquem se o culpado tinha o motivo e os meios para cometer o crime e façam uma revisão atentando para a pontuação das orações. Então vejam se a oração está certinha, com concordância verbal, tudo bonitinho. Se vocês começarem um parágrafo no singular, vai até o final no singular. Olhem, observem bastante isso. Elaborem uma coletânea de contos. Então, a coletânea que vai ser, cada aluno vai fazer um, certo? E vocês vão me enviar, né? E eu vou fazer um arquivo, como se fosse um livrinho com esses contos, né? Depois da quarentena, a gente faz uma atividade legal para a gente poder apresentar esses contos, tá bom? Ou, assim, a gente pode encadernar, né? Bonitinho, para usar na FLISM, na revista da FLISM. Vamos pensar, por enquanto, elaborar o que a gente vai fazer com essa coletânea de contos criados por vocês. Vou fazer um concurso de qual vai ser o melhor conto. Vamos pensando aí. Eu quero que vocês coloquem aí as suas ideias pra gente. Vamos falar com tia Miralva, ver o que ela acha, se a gente pode montar um concurso. Então, vamos pensar aí. Então, caprichem nesses contos, né? Porque esses contos vão virar um livrinho, né? Como se fosse uma revistinha da escola, com a criação de vocês. Aí tá, depois que vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão verificar o empenho de vocês aí, com esse quadrinho amarelo aí.
Respeite as opiniões dos colegas do grupo, né? Cada um vai dar pitaco na história do outro. Ajudem a apresentar as situações anteriores que propiciam o crime. Sugerir que fossem deixadas pistas para o leitor junto com o detetive para desvendar o enigma. Verifique se o registro linguístico está adequado ao texto produzido. Ajudei a tornar o fim da história surpreendente? Então, vê se vocês estão com tudo certinho aí. Aí, gente, depois que fizer essa atividade toda, né, que vocês criarem o conto, eu também tenho como tarefa de hoje, além desse conto aí que a gente vai criar, elaborar, vocês vão fazer esse resuminho aqui do que a gente aprendeu, né? Aqui sobre contos de enigma, período composto por subordinação, orações substantivas apositivas, o que eu falei ontem, lembra? Que é a única que leva pontuação, né? Que tem 2 pontos, que indica uma explicação de algo. Então, façam esse resumo. Esse resumo está na página 37 e produzam esse conto de enigma hoje, tá bom? Obedecendo a todas essas regrinhas que estão aqui na página 35 e 36, certo? Mas levando em consideração que não estamos em grupo, não estamos em sala de aula, então vamos fazer mais sozinho mesmo. Então, esse conto eu quero que tenha no mínimo 30 linhas. Por quê? É um conto de enigma, é uma história longa. Vocês viram pela história aí do Sherlock Holmes, que foi dividida em 2 partes para a gente fazer os exercícios no livro. Vê que são várias páginas, então, no mínimo 30 linhas, tá bom, galera? Se vocês quiserem fazer digitado, vocês podem digitar no celular. Se vocês tiverem o editor de texto no celular ou bloco de anotações, né? Vocês podem ir digitando no celular e depois mandar para mim como bloco de anotações, como arquivo em PDF, né? Ou como documento do Word mesmo, ou como notes, né? Anotação. Vocês que sabem. Ou fazer escrito e me enviar a foto, mas não esqueçam de mandar uma foto bem legível, com a letrinha legal, porque vai ser um texto grande para leitura e ler por foto é bem complicado, né? Ainda mais um texto grande. Então, a minha preferência é que seja digitado. Então, pode ser digitado no celular, da maneira que vocês quiserem, tá? Beleza? 30 linhas, mínimo. Então, é de 30 em diante, tá bom? Estou aqui. Podem me chamar a hora que quiserem, tirar as dúvidas e vamos aí ao nosso exercício, tá bom? Um abraço e até mais.